Irmãos, que presença maravilhosa, né? O Senhor está aqui, e aonde Ele está, maravilhas acontecem, e eu creio que nessa noite, mais uma vez, o Senhor vai cooperar com os sinais, e vai operar grandes coisas no nosso meio. Nós estamos numa semana bem intensa, bem especial. Na sexta-feira nós vamos todos juntos ali para o encontro Vida Vitoriosa, e essa noite é uma terça-feira profética, e o Senhor vai falar no nosso coração. Eu só queria pedir para você ficar bem ligado na palavra, naquilo que o Pai vai liberar para os nossos corações nessa noite, porque eu creio que há algo especial para ser liberado sobre as nossas vidas, amém? Quero deixar aqui o abraço do pastor Marcos, da pastora Kátia, que estão num tempo de, não diria que isolamento, mas num tempo de concentração, né? Por encontro Vida Vitoriosa, como ele faz todos os anos, no momento ali do encontro Vida Vitoriosa, eles estão nesse tempo para estarem ainda mais sensíveis à voz do Pai, mas eu quero deixar aqui o abraço do pastor e da pastora. E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pela sua disposição. Você que veio aqui hoje, presencialmente, você que está na sua casa, também quero louvar ao Senhor pela sua disposição e pela sua força, a força que o Senhor tem liberado sobre as suas vidas. Eu sei que hoje foi um dia, talvez cansativo para você, talvez um dia de trabalho, como foi para mim também. O corpo físico pode cansar, mas o espírito está renovado, graças a Deus. Hoje eu dirigi 5 horas, fui até Piracicaba, voltei, trabalhei antes, trabalhei durante, trabalhei depois. E graças a Deus, né, irmãos? Porque enquanto nós saímos para trabalhar, tem pessoas saindo para procurar emprego. Então nós aprendemos a ser gratos por aquilo que o Pai tem liberado sobre as nossas vidas. A nossa família, a nossa saúde, o nosso corpo físico, a nossa igreja e os nossos irmãos. Irmãos, o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor falar a respeito de destruindo fortalezas. E a gente tem aprendido que as fortalezas estão na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa maneira de ser. Tem uma frase que eu gosto muito da Harriet Tubman. Harriet Tubman era uma abolicionista americana. E tem uma polêmica se a frase é dela, se não é dela, mas o que importa é que a frase, eu acho que é muito significativa e é contemporânea, que fala assim, ela fala, né? Eu libertei 1000 escravos e teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. É importante a gente entender o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que nós precisamos, enquanto nós não temos uma mentalidade, uma forma de pensar transformada à luz do que Deus tem para nós podemos estar dentro de fortalezas que nós nem sabemos. Então, Paulo, nessa palavra, ele nos recomenda elevar o nosso nível de consciência para a gente começar a entender que o que Deus tem para as nossas vidas é ainda melhor. Deus tem uma saúde melhor, Deus tem uma família melhor, no sentido de abençoada, saudável. Deus tem uma vida plena para cada um de nós. Deus tem plenitude para nós. E quando o Senhor começa a liberar um nível de consciência pela fé aos nossos corações, e nós temos a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar transformada à luz da Bíblia, as nossas orações elas são cercadas de tudo aquilo que a Bíblia tem a nosso respeito. E nós não aceitamos nada diferente do que Jesus conquistou para nós na cruz. Toda liberdade, toda plenitude, toda paz, toda graça, toda saúde, toda bênção sobre nós e a nossa casa, todo livramento, enfim, tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Mas, falando das fortalezas, algumas circunstâncias da vida nos levam para algumas fortalezas, que é delas que eu quero falar hoje aqui, fortalezas específicas. E tem uma fortaleza específica que o Senhor colocou no meu coração na última semana, chamada caverna. A caverna ela é uma fortaleza que nós vamos entender aqui nessa noite. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar aqui a respeito de um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Elias. Elias e a caverna. E essa mensagem de hoje, dentro desse tema, destruindo fortalezas, a gente chamaria de saindo da caverna. A caverna é uma fortaleza bastante específica, que nós vamos tratar aqui hoje. Bem no detalhe. 1 Reis capítulo 19, a Bíblia nos diz, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado aqueles profetas à espada,
Porque, por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Ele entrou no deserto caminhando um dia. Ele chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu vou explicar até aqui, depois a gente termina de ler esse capítulo. A situação que Elias se encontra até esse momento é uma situação que a gente passa por em muitos momentos da nossa vida. O que traz consolo e conforto para o meu coração, e eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra de consolo e de conforto para o nosso coração. Em alguns momentos, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, são inclinadas a entrar numa caverna. Mas o que traz conforto para o meu coração é entender que quando eu estou sentindo que as coisas estão difíceis, e que a jornada está um pouco pesada para mim, eu estou entendendo que eu estou crescendo no Senhor. Eu estou entendendo que o Senhor está me levando para um tempo novo, para uma nova estação, para um tempo de frutificação. Quando a coisa estiver muito pesada para você, irmãos, eu lembro sempre de Davi que Golias, ele não foi diminuído, ele não virou um anão para ser vencido por Davi, ele continuou grande. Mas Davi confiou no Senhor e enfrentou mesmo assim. E derrotou aquele gigante que para muitas pessoas era impossíveis. Então eu entendo que quando as coisas estão pesadas, quando as coisas estão de alguma maneira difíceis, é porque o Senhor está fortalecendo a nossa vida, o nosso coração, nos tornando um pouco mais robustos naquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. Então nós não tememos situações difíceis, porque o Senhor vai nos fortalecer. A situação de Elias, nesse exato momento, olha o que aconteceu um pouquinho antes. Se a gente for pegar a história ali de Jezabel, que fala essas palavras para o profeta Elias, Jezabel, a rainha consorte de Israel, de Samaria, porque ela casou com o rei de Israel, Acabe. Jezabel era a princesa da Fenícia, princesa de uma cidade chamada Tiro, uma das 3 principais cidades da Fenícia. As 3 principais cidades da Fenícia, a Fenícia hoje é o Líbano, era Tiro, Biblos e Sidom. E essas cidades, elas tinham uma cultura, elas tinham uma religião bastante forte, bastante intensa. E uma das divindades ali que os fenícios adoravam, os libaneses, os fenícios na época adoravam, era Baal. E Jezabel, quando ela se casa, quando eles fazem uma aliança diplomática com Israel, Jezabel, quando ela se casa com Acabe, sendo rei de Israel, ela traz toda aquela cultura de idolatria, e ela implementa em Israel uma cultura de idolatria similar àquilo que tinha na Fenícia, e ela contamina completamente o coração do povo. Jezabel, ela passa a ser uma perseguidora dos profetas de Deus, porque ela é uma inimiga de Deus. Então ela passa a ser uma perseguidora dos profetas. E em toda a vida de Jezabel existe uma luta entre Jezabel e Acabe contra o profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele profetizava, ou ele buscava, de alguma maneira, a restauração espiritual de Israel. Então, nesse momento aqui, o que aconteceu? O profeta Elias, se a gente pegar até mesmo no capítulo 18, que é o capítulo anterior, a gente entende que existia um homem ali que era servo do rei chamado Obadias, e ele escondeu 100 profetas na caverna, 50 em uma caverna, 50 em outra caverna, porque a perseguição era muito grande. Elias até ali tinha orado, a gente vai lembrar que Elias fez uma oração para que não chovesse mais. Então não choveu por 3 anos. E por que não choveu por 3 anos? Segundo a palavra do profeta Elias, Acabe estava procurando Elias para matar. Esse homem chamado Obadias, que era servo dos profetas, que abençoava os profetas, ele encontra Elias, e Elias fala, olha, avisa Acabe aonde eu estou, que eu estou no Carmelo.
E Obadias fala, Elias, por que eu vou fazer isso? Eu sou servo dos profetas. Se eu avisar Acabe vai matar você, e vai matar eu, e vai matar todo mundo. Elias fala, vai, avisa Acabe que eu estou no Monte Carmelo. Acabe vai até o Monte Carmelo, vai ter com Elias, e ali Elias faz aquele famoso desafio, que Elias desafia os 400 profetas de Baal. E ele fala para os profetas de Baal, faz sacrifícios, faz ofertas ao seu Deus, sacrifica ao seu Deus, e aquele a quem o seu Deus responder, esse é o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro Senhor. Então os 400 profetas de Baal faz sacrifícios, fica o dia inteiro orando para suas divindades, não tem nenhuma resposta. Elias faz ali o seu altar, pega pedras, faz o seu altar, joga água sobre a novilha, sobre o seu holocausto. Elias ora ao Senhor, e quando Elias ora ao Senhor, desce fogo do céu e consome aquele holocausto, aquele sacrifício. Diante disso, o povo de Israel que estava ali, eles entenderam que o Deus de Elias era o Senhor verdadeiro, então eles pegam os profetas de Baal, aqueles 400 profetas de Baal, mata aqueles 400 profetas de Baal, que entenderam que estava trazendo perturbação para o povo. E nesse momento Elias declara para o rei Acabe, olha, pode voltar porque vai chover, porque vai voltar a chover, a chuva vai voltar. Acabe volta para sua mamãe, né, a sua esposa Jezabel, conta o que aconteceu, e agora Elias fala, e Jezabel fala, agora eu vou atrás de Elias e vou matar ele porque ele matou os profetas de Baal. Então isto é o que tinha acontecido até esse momento. E aí Jezabel ameaça Elias, lembrando que Elias foi aquele que orou, desceu fogo do céu, que orou e não choveu por 3 anos, que orou e Deus operou tantos milagres, e Elias que era considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas agora, diante da ameaça de Jezabel, Elias foge para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixa seu servo, e ele vai caminhando no deserto, e ele chega ao pé daquela árvore, senta debaixo dela e ora pedindo a sua morte. A gente tem falado de fortalezas, irmãos, a gente tem falado do quanto a fortaleza ela começa na alma, no coração. A gente vai entender aqui a caverna que Elias entrou, mas antes de Elias entrar numa caverna física, ele já tinha entrado numa caverna na alma dele, no coração dele. Elias estava num quadro aqui de exaurimento, de esgotamento, num quadro de tristeza. E tem alguns motivos também. O fato dele, e eu entendo isso porque o fato de Elias estar debaixo daquele pé de árvore, orar ao Senhor pedindo a morte, o que trouxe Elias até esse momento não foi o pecado que ele cometeu. Não era uma justiça de Deus contra a vida de Elias. O que gerou perseguição na vida de Elias era o zelo que ele tinha. Era a mensagem que ele carregava. Eu estou falando aqui de um momento, irmãos, onde existe uma perseguição, existe uma situação contra as nossas vidas, um cansaço, um esgotamento físico e espiritual. Contra a nossa vida não é por causa do pecado. Muito pelo contrário, é porque nós queremos fazer a coisa certa. Foi aquilo que eu falei, se está difícil para você é porque provavelmente você está fazendo a coisa certa. Porque fazer a coisa errada é muito fácil. Quando você se torna mais um no seu ambiente de trabalho, não tem perseguição contra a sua vida. Quando você é mais do mesmo, está tudo certo. Decidir tomar as decisões erradas na sua vida, na minha vida, é muito fácil. Quando você não carrega uma mensagem diferente, quando você não carrega uma mensagem oposta, quando você vai aonde a maioria está indo e faz o que a maioria está indo para ser só mais um, isso não gera perseguição, isso não gera calúnia, isso não gera ciúmes contra a sua vida. O que gerou a perseguição, a calúnia, os ciúmes e tudo aquilo que aconteceu contra a vida de Elias, até ele sofrer uma ameaça, até então aquele homem de Deus estava ali pleno, confiante. Orou, o Senhor respondeu, mas nesse momento ele já estava sobrecarregado. E existe um motivo para Elias estar sobrecarregado até esse momento. Essas cavernas que eu estou falando hoje, que Elias entrou naquele momento, como eu falei, antes de Elias entrar numa caverna física, ele entrou primeiro numa caverna espiritual. Ele entrou num buraco na alma dele. Ele deixou ser gerado um buraco na alma dele, aquela caverna que também é uma fortaleza. E a caverna ela é uma fortaleza, mas não é construída intencionalmente contra as nossas vidas. Caverna é uma fortaleza natural que nós decidimos entrar, assim como Elias, quando nós estamos com medo, exausto ou frustrado com as situações da vida. Elias decidiu entrar nessa caverna por essas razões. Caverna é um abrigo natural, que também pode ser um lugar de fuga, de exclusão. E porque Elias, ele decide entrar nessa caverna, e olha porque eu estou falando desse exaurimento espiritual. Elias orou ao Senhor pedindo a morte.
Nós não oramos ao Senhor pedindo a morte. Mas quantos momentos da nossa vida nós já oramos ao Senhor, pedindo para entregar algo que Ele confiou nas nossas mãos? A Andréa falou aqui a respeito dos talentos. Quantas vezes a gente não orou ao Senhor querendo devolver a Ele os talentos? Porque os talentos geravam uma responsabilidade. Quantas vezes a gente não orou ao Senhor querendo enterrar os talentos que Ele colocou nas nossas mãos? Porque isso gerava uma responsabilidade. E essa responsabilidade estava gerando uma sobrecarga sobre nós. Estava nos sobrecarregando nas diversas situações da vida. Quantas vezes a gente não já orou e falou: Senhor, para o mundo que eu quero descer. Está difícil demais para mim. Desse jeito não dá. Como eu falei, o que gerou a perseguição na vida de Elias não foi o pecado dele, foi a santidade. Foi o zelo, foi a justiça. O zelo que ele tinha pelo Senhor e pela palavra do Senhor. O que levou Elias a essa caverna primeiro espiritual e depois a essa caverna física? A perseguição que ele estava sofrendo naquele momento. Mas não só a perseguição, a falta de apoio. Elias estava sozinho no entendimento dele. Meu Deus, não tinha ninguém para dar um tapinha nas costas de Elias. Elias não tinha uma célula. Elias não tinha uma igreja. Elias não tinha ninguém orando por ele. Elias talvez estava sozinho no meio da família dele. Talvez era o único cristão na família dele. Talvez Elias era o único cristão no local de trabalho dele. Aí fica difícil mesmo. Aí fica difícil se você for excluído. Porque você é o único que carrega uma palavra, uma mensagem. Provavelmente as pessoas vão lembrar de você no momento de tristeza, no momento que alguém morre, no momento que alguém está doente. Provavelmente quando alguém está doente, as primeiras pessoas que pensam é em você. Eu vou ligar para André, eu vou ligar para Ayrton, vou ligar para Gisele, ele é cristão, ele serve ao Senhor, ele vai orar pelos meus filhos. Mas no momento da festa, você é o último a ser lembrado. Elias estava passando por esse momento. Outras situações que levou Elias para a caverna, além da falta de apoio, a falta de resultado. Elias foi um profeta que passou por uma frustração, porque ele orava, porque ele estava ali, ele trabalhava pela restauração espiritual de Israel, e Israel não viveu uma restauração espiritual nos tempos de Elias. Elias não viu o resultado da sua oração. Ele não viu o fruto da sua mensagem. Da mensagem que ele carregava de exortação. Elias não viu nos dias dele, porque Jezabel junto com Acabe tiveram como filho Jorão. Jorão seguiu os caminhos de Acabe, também foi pecador. Depois Jeú vem e mata Jorão, e Jeú peca também, o filho de Jeú peca também, até que os assírios vêm e destroem Israel. De Acabe para frente, mais do que Acabe, de Jeroboão para frente. O reino de Israel sempre foi uma tragédia e nunca passou por uma restauração espiritual. Então Elias, ele não viu o resultado da sua oração. Elias naquele momento também estava isolado. Era ele e o Senhor. É como eu falei, irmãos, eu sei a dificuldade de você orar sozinho por uma casa, de você orar sozinho por uma família, de você ser o único que ora por uma causa. Eu sei a dificuldade de você ser o único que acredita que Deus pode trazer à existência algo que não existe, pelo qual você está lutando há 5, a 10, a 15 ou a 20 anos. Até chegar esse momento que você fala: Senhor, para mim não dá mais, eu quero ir para a caverna. Eu quero devolver e entregar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quer seja uma célula, quer seja um ministério, quer seja uma promessa que tem sobre a sua vida. Outra situação que nos leva a desejar a caverna, o desapontamento. O desapontamento com as pessoas. O desapontamento em áreas que nós colocamos expectativa. Desapontamento, a decepção, a porta fechada, a esperança adiada, o medo, a injustiça. Irmãos, quantas injustiças nós não passamos no nosso dia a dia? No nosso local de trabalho. Em quantos momentos? Se isso aconteceu só comigo, talvez eu sou o único injustiçado nessa área. Você prepara algo, você prepara um material, você faz um trabalho, alguém vai lá, pega aquele trabalho que você fez, mostra, apresenta, vende, leva todos os louros e nem te agradece. E nesse momento, talvez vem no seu coração: eu vou parar, eu não vou continuar, eu não vou dar o próximo passo. Ninguém me viu, ninguém me notou, ninguém entendeu que eu estou aqui. E aí a nossa alma entra em algumas cavernas, como a alma de Elias entrou. A alma de Elias, nós vamos continuar lendo aqui na sequência, mas a alma de Elias entrou na caverna do ressentimento. A gente tem que tomar cuidado para a nossa alma não entrar na caverna do ressentimento. Mágoa contra as pessoas que nos desapontaram, mágoa contra as pessoas que nos ofenderam,
mágoa e ressentimento contra as pessoas, a falta de liberar um perdão. Sabe por quê? Porque às vezes, sem querer, nós desapontamos pessoas, nós decepcionamos pessoas, nós frustramos pessoas e também nem sabemos. E às vezes nós estamos ofendidos com alguém e essa pessoa nem sabe que a atitude dela nos ofendeu, foi completamente sem intenção. Quando a Bíblia diz que nós temos que colocar o capacete da salvação, em Efésios 6, uma das armaduras espirituais, para proteger os nossos pensamentos, para blindar os nossos pensamentos, para blindar a nossa alma. E em Provérbios 24:3, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É exatamente sobre isso que está falando. A gente precisa guardar a nossa alma, de não entrar em cavernas que nós não precisamos entrar. Não foi Deus que colocou Elias nessa caverna. Então o ressentimento é uma caverna que nós podemos entrar. Outra caverna que Elias entrou aqui, nós vamos ler também aqui na sequência: justiça própria. O que é a caverna da justiça própria? É falar o seguinte: eu merecia mais do que a Cris, eu merecia mais do que o seu Osmar, eu sou o único líder que estou fazendo, eu sou o único que estou... A gente começa a trazer justiça própria, a gente começa, e junto com a justiça própria, vem a caverna da comparação. Elias, a gente vai ler aqui na sequência, ele fala: Senhor, eu sou o único que sobrou. Ele começa a falar com Deus: Senhor, eu guardei o teu zelo, eu zelei pela tua palavra, eu orei e as coisas aconteceram na minha vida, eu busquei e as portas não se abriram, eu me esforcei. Elias esqueceu do Sidequenu e Avé, o Senhor é a nossa justiça. Quando a gente começa a trazer para nós, deixar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se encher de justiça própria, nós estamos entrando numa caverna, e cada vez mais funda, cada vez mais funda, cada vez mais funda. A caverna é uma fortaleza escura, infrutífera, que se a gente se aprofundar muito, a gente pode não encontrar uma saída. Se a gente deixar o nosso coração entrar nessa caverna, depois a gente pode não encontrar o caminho da volta. E a gente precisa guardar o nosso coração de não entrar nessas cavernas. Justiça própria, comparação, obviamente a caverna da autocomiseração que vem junto com tudo isso. Eu sou vítima de tudo, as pessoas me ofenderam, o mundo me ofendeu, o mundo não me retribuiu, eu merecia muito mais. Enfim, tudo aquilo que nós fazemos por justiça própria, e a gente começa a entrar nessa caverna, e a caverna é um lugar, como eu falei, improdutivo, é um lugar que nos paralisa. Amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que entram numa caverna na sua vida profissional, porque passou por uma injustiça, aí entra numa estagnação na sua carreira. Essa empresa não tem nada para mim, esse lugar não tem nada para mim, essa empresa que só privilegia aqueles que são bajuladores, etc. Começa a se encher, começa a entrar numa caverna, que depois não consegue mais sair, que depois não consegue desenvolver um trabalho, que começa a abrir mão das promessas, que começa a devolver para Deus aquilo que Ele tinha liberado sobre a sua vida, e sabota a própria história, porque entrou sozinho nas cavernas. As cavernas da vida não são Deus que nos coloca, e nem Deus que nos tira. As cavernas da vida são os lugares onde nós decidimos entrar deliberadamente, e nós temos que decidir sair. E eu vim aqui hoje não é para colocar peso no teu coração, é para falar: não entre nas armadilhas das cavernas. E se você entrou em alguma caverna pelas situações da vida, decida hoje sair dessa caverna. Decida hoje falar: Senhor, essa caverna não é o meu lugar, o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Eu passei, Elias foi perseguido, Elias foi ameaçado, mas o Deus que tinha livrado ele até aquele momento, o Deus que fez descer fogo do céu, o Deus que tinha matado tantos homens protegendo Elias, o Deus que alimentou Elias pelos corvos, era o Deus que ia levá-lo ao passo adiante, o Deus que te trouxe até aqui, é o Deus que vai continuar te abençoando. O Senhor é o teu pastor, as coisas não vão faltar na tua vida, Ele é o teu escudo e a tua proteção, é Ele que te guarda, Ele é a tua justiça. Você não precisa buscar a justiça própria, você não precisa se levantar, você não precisa ir na internet, você não precisa colocar a boca no trombone, você não precisa brigar com todo mundo. O Senhor vai trazer aquilo que é teu. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A coroa que Deus tem para você, o galardão e a recompensa, ninguém toma, porque Ele é fiel na tua vida. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deixa Ele pelejar pela tua causa, deixa Ele trazer o resultado e os frutos do trabalho das tuas mãos.
Deixa Ele ver que Ele colocou talentos nas suas mãos, e você está trabalhando com esses talentos, granjeando esses talentos, e no dia que Ele voltar, Ele vai retribuir na sua vida infinitamente mais. Você não precisa falar, porque fulano não está fazendo, eu também não vou fazer. Porque fulano não quer, eu também não quero. Porque ciclano não está orando, eu também não vou orar. Busque você, ande você a sua jornada. Saia você das cavernas que você se colocou, e você vai viver o melhor de Deus aqui na terra e no céu. Hoje é o dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, obrigado, Pai. Hoje é o dia de nós decidirmos sair dessas cavernas que nós nos colocamos. As circunstâncias da vida e a resposta que nós damos como cristão nos levam às cavernas. Há 2, 3 semanas atrás eu fiquei chateado, também no meu ambiente de trabalho, pela situação que eu falei ali. Sempre que as pessoas precisam, nos procuram. E sempre que tem algo de bom, nós somos os últimos a ser lembrados. E o Senhor me lembrou e me lembrou sempre: Ismael, não cobre de quem não tem uma natureza transformada, uma atitude de uma nova criação. E eu falei, amém, Senhor. E eu entendi o meu papel, e eu falo, não vou entrar nessa caverna. Eu vou continuar orando. Irmãos, tem dias que eu falo, nunca mais eu oro por essa pessoa. Nunca mais eu falo de Jesus para essa pessoa. Nunca mais eu levo para a igreja. Nunca mais eu ajudo. Tem dias que a gente fala isso. Nos dias que nós estamos aqui como Elias. Mas é o Espírito Santo fala no nosso coração, filho querido, você crê que eu te amo? E eu falo, eu creio, Senhor. Aí o Senhor fala, então continua. Então não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher se você não desfalecer. Isso a Bíblia diz em Gálatas 6:9. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai escolher se você não tiver desfalecido. E aí eu falo, Senhor, eu vou continuar orando, eu vou continuar evangelizando, e eu vou ver as vidas sendo transformadas e rendidas e confessando o nome de Jesus. E é isso que gera alegria no nosso coração. Nós temos motivo de sobra para entrar na caverna. Em todas as áreas da nossa vida. Você tem motivos de sobra para entrar na caverna na sua família, no seu casamento. Você tem motivos de sobra para entrar na caverna no seu ministério. Você tem motivos de sobra. Mas a decisão ela é sempre sua. Se você vai entrar nesta caverna, se você vai entrar nesse lugar onde você vai definhar espiritualmente, emocionalmente, ou nos relacionamentos, ou se você vai sair para fora e vai viver a vida que Deus tem para você. A decisão é minha, e a decisão é sua, e hoje o Pai nos fortalece a darmos esse passo de fé. Caverna é um lugar onde não há produção, não há expressão, não há frutificação. As circunstâncias da vida e a resposta que nós damos, nos leva a esse lugar. O mesmo Deus que nos sustentou de uma forma sobrenatural até aqui, é o que vai nos levar adiante. Existem pessoas, irmãos, que estão fugindo dos seus pecados, mas não foi o mesmo com Elias. Elias estava fugindo da sua justiça. Olha, se a gente sofrer nessa vida, e pagar o preço, e sofrer as consequências daquilo que nós pecamos, a gente até entende. E a gente fala, eu estou pagando o preço porque eu tomei uma decisão errada. Agora, pagar o preço quando você toma a decisão certa, isso a gente não consegue entender. Mas isso é espiritual. E existe retribuição de Deus para a nossa vida. E é por isso que eu falei, se está pesado, se está difícil, continua, porque você está na direção certa. Fazer a coisa errada é muito fácil. É por isso que tem mais pessoas fazendo a coisa errada do que fazendo a coisa certa. Para a gente dar um passo errado, irmãos, é uma decisão errada que nós damos, nós estragamos a nossa vida. Agora, depois, para consertar essa mesma história, às vezes vão ser 5, 10, 15 anos, para consertar o erro de uma decisão. E é assim que funciona. E por isso o Senhor fala, persevera, se esforça, continua. Porque o caminho certo é passo a passo, a passo e passo. E o Senhor vai construindo aquilo que Ele tem para construir na nossa vida. Elias entrou nessa caverna, nesse lugar de fuga, de autocomiseração, porque ele estava cansado de lutar sozinho, de tentar sozinho, de não ver nenhum resultado. Mas ele não sabia que Deus tinha um plano de transformação, do qual ele poderia ter confiado. Um lugar seguro, porém infrutífero, que ele decide se esconder. Às vezes nós queremos de fato voltar para trás. Eu já orei muitas vezes, Senhor, eu quero voltar para trás das malhadas. Senhor, se eu não ministrar mais no púlpito, para mim vai ser uma bênção. Senhor, no tempo que as pessoas não me conheciam, para mim era muito melhor. E aí o Senhor me lembra, não entra nessa caverna. Não entra em cavernas da comparação. Uma caverna que eu sou muito inclinado a entrar é comparação.
E o Senhor todas as vezes me tira dela e fala, não, não fica aí. Não entra nesse lugar de comparação, porque a comparação é o lugar onde os grandes homens de Deus caem. A comparação é o lugar que paralisa a nossa história, porque toda vez que nós nos comparamos, nós não conhecemos 100% os dois lados da moeda. Às vezes a gente acha que está fazendo muito, tem pessoas fazendo muito mais e recebendo muito menos. Então nós precisamos confiar naquilo que Deus tem falado e continuar. Às vezes sim, nós queremos voltar para trás, mas o Senhor vem no meio de uma brisa suave. No dia que a porta se fecha, a gente pensa em ir para a caverna, pensa ou não pensa? No dia que você se prepara tanto para algo, para dar um passo, para um concurso, para uma entrevista, no dia que você se prepara para entrar na faculdade, no dia que você se prepara tanto e aquilo não vem, e a gente decide do seu coração, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou tentar, as coisas não acontecem para mim, as coisas não acontecem para a minha vida. Todos nós passamos por isso. Eu trabalhava numa linha de produção, sempre falo isso. No ano que eu consegui sair da linha de produção para ir para uma área técnica, porque na linha de produção a gente fala que o filho chora e a mãe não vê, né? A gente trabalha até ficar escalpelado. Glória a Deus por isso. No ano que eu consegui sair, eu fiz mais de 30 processos seletivos. Na mesma empresa, tá? E fui tentando, e eu falei, uma hora o que é meu, e eu pensava comigo, eu sou muito burro, ou a porta vai ser muito grande. Mas eu entendi que a gente não tenta para conseguir, a gente tenta até conseguir. Tenta até conseguir. Persevera até conseguir. Não entre na caverna. Talvez não vai ter ninguém para te tirar de lá. Tem pessoas que entram na caverna esperando que alguém me tire daqui, esperando que alguém vai passar lá e vai tirar de lá. Hoje o Senhor está falando através da sua palavra, sai para fora. Vem a luz, e Ele vai continuar falando ainda mais nos nossos corações. Continuando aqui, no dia da porta fechada, a gente pensa em ir para a caverna. No dia que nós somos contrariados, nós queremos ir para a caverna. No dia que os nossos sonhos se frustram, nós queremos ir para a caverna. No dia que nós somos injustiçados, que as pessoas não dão crédito que nós achamos que merecemos, nós queremos ir para a caverna. No dia da calúnia, nós queremos ir para a caverna. Mas é nesses dias que vai acontecer a disrupção da nossa história. É nesse dia que, se a gente continuar, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, a despeito das nossas condições e a despeito das nossas limitações. A caverna, em algum momento, ela se manifesta como uma tristeza profunda, como uma amargura, como uma melancolia, como uma depressão. A caverna, às vezes, ela se materializa como um pedido de demissão. Você se sente tão injustiçado, você se sente tão caluniado, tão prejudicado, achando que você não tem vez, você vai lá e toma uma decisão errada, pede a demissão. Quantas vezes eu não já quis pedir a demissão no local onde eu trabalhava, e Deus fechava as portas da porta fechada, e mantinha a porta aberta na minha vida, porque o Senhor entendia que aquele pedido era uma vontade de entrar para uma caverna, de jogar tudo para o alto, e desistir de tudo, e falar as coisas não valem a pena, porque as coisas não acontecem, porque o Brasil é assim mesmo, porque a minha família é assim mesmo, porque a minha igreja é assim mesmo, e a célula é assim mesmo. E a gente pensa em entrar nessa caverna. A caverna pode ser um pedido de demissão, a caverna pode ser a renúncia de um ministério que Deus te chamou. Porque talvez você foi contrariado, as coisas não estão acontecendo como você gostaria. A caverna pode ser a renúncia de um projeto pessoal, que você sente de Deus que você deve fazer, mas as dificuldades são tantas, e as dificuldades são muitas mesmo. Eu volto a falar, fazer a coisa certa é bem mais difícil do que fazer a coisa errada. Então persevera fazendo a coisa certa, porque é isso que vai gerar o crescimento que você espera, um crescimento sólido. Ismael, mas tem pessoas fazendo a coisa errada e está prosperando muito mais. Foi isto o que Asaf pensou no Salmo 73. Mas a Bíblia diz que ele esperou e viu o fim dos ímpios, e a casa foi caindo para todo mundo. Ismael, mas é tão fácil roubar 90 bilhões do INSS? A casa começa a cair, irmãos. E se não for aqui na terra, é na eternidade. Uma hora a conta do erro chega e vai chegar para todas as pessoas. Uma hora a conta vai chegar para todo mundo. Aqui na terra ou na eternidade a conta vai chegar. Então persevera no caminho certo. Pessoas entram na caverna nas suas carreiras, decidem estagnar, mesmo tendo promessas nessa área. Às vezes a gente tem promessas, sabe que Deus vai fazer,
Mas nós tentamos tantas vezes. O tempo passou, a idade passou, e a gente acha que não é mais para nós. Então agora eu vou estagnar e vou entrar na minha caverna. Ou no meu casulo, por assim dizer. Pessoas decidem entrar na caverna no ministério, mesmo tendo tantas promessas. Às vezes a gente decide entrar na caverna na nossa comunhão com Deus. E a gente não quer orar, porque a gente acha que Deus não responde ou não vai responder. Às vezes a gente não quer fazer um devocional, porque nós decidimos entrar na caverna na nossa comunhão com Deus. Da mesma maneira, por alguma frustração, por alguma decepção, por algum pedido não atendido no momento que a gente queria. A gente gosta muito de Jeremias 29:11. Que a Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de fazê-los prosperar, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas esse versículo é um versículo de contradição à realidade do povo que ele estava passando naquele momento. Para aquele povo, o Senhor estava falando: eu vou fechar as portas. Você vai passar por um momento difícil, mas o fim de vocês vai ser bênção. Então suporte o momento da dificuldade, suporte os dias maus. Porque se vocês suportarem os dias maus, no final, eu sei os planos que tenho a vocês, eu vou frustrar a história de vocês. Foi o que o Senhor falou para aquele povo naquele momento, em Jeremias 29. Eu vou frustrar o que vocês estão pedindo nesse momento, para depois fazer algo ainda melhor. Nós precisamos ter essa mesma convicção, que nos momentos que o Senhor frustra aquilo que nós estamos querendo, é porque Ele está liberando algo ainda melhor. Isso já foi profetizado na nossa vida hoje. A Andréa falou aqui: se o Senhor fechou uma porta, é porque Ele está abrindo outra ainda mais excelente. E eu tomei essa palavra para a minha vida no nome de Jesus. Em dezembro o Senhor me fechou uma porta. E eu não entendi. Porque quando veio a possibilidade, eu orei. E eu criei. Da mesma forma, não lembro se eu jejuei, mas sempre faço propósito. Senhor, vai acontecer, as coisas vão andar, e não andaram. E eu da mesma forma, não, agora eu entro na caverna também. Agora eu jogo tudo pro alto, agora eu desisto. E o Senhor fala: não, não vai desistir não, vai continuar. O que eu tenho ainda é melhor. O novo que eu tenho para a sua vida é ainda maior. Olha, então às vezes a gente decide entrar na caverna da nossa comunhão com Deus. Às vezes a gente decide entrar na caverna do relacionamento familiar. Desistir de orar pelos filhos. Desistir de orar pela salvação. Desistir de crer contra a esperança. Desistir de crer que o Senhor tem cura, se Ele prometeu uma cura, e nós entramos na caverna e não oramos mais. A esperança adiada adoece o coração. Então nós decidimos deliberadamente estagnar, e nos conformar, e deixar de lutar. Nesse momento nós vamos completamente para a caverna. A caverna é uma fortaleza que nós decidimos entrar contra uma palavra que nós já temos na nossa vida. E a exaustão vem das perseguições e das lutas. Mas como eu disse aqui, Deus não nos coloca e nem nos tira da caverna. Essa decisão, ela é sempre nossa. O interessante é que naquela caverna, Deus, Ele não julgou Elias. Mas o Senhor, Ele mostra para Elias que tinha uma história nova. Só para terminar a história aqui, irmãos, eu parei no versículo 9, li até o 9. Ou melhor, vou concluir o 9. Ali entrou Elias numa caverna e parou e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha a justiça própria. Olha ele falando para Deus os feitos dele. Senhor, eu orei, eu liberei a sua palavra, eu me conservei santo, eu não contaminei o meu coração, eu obedeci a tua voz, eu não fui contra os meus líderes, os meus pastores, eu fui obediente. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha o momento que ele se compara com as demais pessoas. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então o Senhor já fala para ele: sai da caverna. A caverna não é o seu lugar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Quando Elias fica de olho na caverna, obedece a voz do Senhor, vem um vento forte, que separa os montes. O Senhor não estava naquele vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no meio do terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu a mesma coisa: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse: volta pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. A leitura é somente até aqui. Mas eu acredito que Deus fala como Elias, não através do terremoto, não através do vento forte, e não através do fogo, porque Elias estava cheio de justiça própria. Elias estava cheio de julgamento, julgando todo mundo se corrompeu, ninguém mais prestava para ele. Mas naquele momento o Senhor mostrou que o que ele tinha sobre a vida de Elias não era um julgamento, não era uma condenação. O que Deus tinha para a vida de Elias era um novo começo. O Senhor não estava olhando para Elias pelo fato de ele estar na caverna com o juízo. O Senhor estava olhando para Elias com amor e falando: Elias, sai para fora. Sai desse lugar, sai dessa posição. Sai dessa mentalidade, sai dessa amargura na sua alma, porque eu ainda conto com você, Elias. Eu ainda tenho um novo começo para a sua vida. O que nós precisamos nesse momento, a despeito de tudo o que tem acontecido, como eu falei, a perseguição foi real. As lutas foram reais. As calúnias foram reais na vida de Elias. A injustiça foi real na vida dele. Mas a despeito de todas estas coisas, o que nós precisamos aprender nesse momento, calar todas as vozes do nosso coração e ouvir a brisa suave da direção de Deus para a nossa vida. Ouvir a brisa suave das promessas de Deus sobre a nossa vida. Discernir o amor de Deus que está liberado sobre as nossas vidas, para a gente voltar para um novo tempo. Sair pelo mesmo caminho que nós entramos. Reconhecer as coisas que nos aconteceram. Talvez nos reconciliar com pessoas que não eram para a gente ter rompido ou brigado. Talvez retomar relacionamentos que Deus tinha para as nossas vidas estabelecidos. Talvez retomar ministérios que nós renunciamos e não era para ter renunciado. O Senhor deu uma direção para Elias: volta pelo mesmo caminho, porque eu ainda conto com você. Não era tempo de caverna. Existe um lugar onde nós temos que nos esconder, mas não é a caverna da amargura, do ressentimento, da autocomiseração ou do julgamento. O lugar onde nós temos que nos esconder é o esconderijo do Altíssimo. De Salmo capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansa. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu não temerei o espanto noturno. Eu não temerei a peste que ande na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O esconderijo que o Senhor nos convida a estarmos, o esconderijo que gera descanso para as nossas vidas, é o esconderijo da sua presença. Aonde nós acessamos, não pela amargura, não pelo julgamento, nós acessamos pela oração. Nós acessamos pela palavra. Nós acessamos pela adoração. Nós acessamos quando nós fechamos os nossos olhos, aquietamos a nossa alma e deixamos essa brisa suave falar ao nosso coração o que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Eu queria pedir para o grupo de louvor voltar aqui nessa noite. Nós já estamos encerrando, mas eu queria orar por essa verdade sobre a sua vida nesta noite, para que o Espírito Santo nos mostre, para que o Espírito Santo nos revele quais cavernas nesse dia nós estamos sendo inclinados pela vida, nós estamos sendo seduzidos a entrar, para parar, para sabotar o nosso ministério, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Elias entrou naquele lugar porque ele estava se sentindo isolado, enfraquecido, debilitado, mas o Senhor nesta noite, por intermédio da sua palavra, Ele renova as nossas forças. O Senhor, Ele não nos olha com julgamento, o Senhor, Ele não nos condena, porque em algum momento nós somos inclinados, mas existe um bálsamo de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas hoje.
Hoje, talvez você já parou no pé daquela árvore. Elias parou no pé daquela árvore e deitou. Quando uma pessoa está nessa situação, eu vou trazer para os dias de hoje, está numa letargia espiritual, só quer saber de dormir, espiritualmente falando, ou talvez fisicamente falando, está com uma anemia espiritual, não tem forças para lutar, não tem forças para tentar algo novo, não tem forças para ir para a igreja numa terça-feira de frio, não tem forças para dar um próximo passo na sua vida profissional. Irmãos, se fizer sentido para você, mas tem pessoas, eu já vi momentos que a gente precisa, nós como igreja, como irmãos, a gente precisa puxar pelas mãos. Tem pessoas que precisam lutar na sua carreira, mas já passou por tantas circunstâncias na vida, que o irmão vai lá e fala, olha, eu vou pagar um curso para você. Ela não tem força para fazer. De tantas decepções, de tantas frustrações que já passou. Tem pessoa que está procurando emprego há tanto tempo, que você fala, olha, tal empresa está pegando, e ela não tem forças para pegar o currículo e levar lá. Às vezes a gente tem que pegar o currículo dessa pessoa e levar lá, porque as forças se esgotaram. Existem algumas cavernas no mundo que tem 3.000 metros de profundidade. Como eu falei, a caverna é uma coisa natural. Existem cavernas que se a gente entrar tão profundamente, a gente não consegue sair. Tem que ter um irmão abençoado que nos tire de lá. Mas talvez hoje nós somos esse irmão, que podemos enxergar algum irmão que entrou na caverna e podemos orar por ele, e podemos profetizar sobre a vida dele, e podemos liberar sobre a vida dele. Se você pudesse colocar de pé nesta noite, eu creio que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações. O Espírito Santo, irmãos, eu não sei da vida de ninguém, tá? Eu não conheço a vida de ninguém. Mas talvez se eu estiver falando exatamente a sua história até aqui, é o Espírito Santo falando para o meu e para o seu coração. Pode ter certeza que em muitos momentos, eu sou inclinado, passa pela minha cabeça, entrar nas cavernas da vida. E o Senhor fala, não entra. Não entra. Mas continua, mas persevera. E o Espírito Santo me leva, ouve a brisa suave da minha voz, acalma o teu coração, as promessas ainda estão de pé, ouve o que o Espírito diz, através da adoração, através da oração, através da meditação na palavra. Nós começamos falando a respeito de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Deixa a presença de Deus na sua vida e no seu coração transformar a sua mentalidade para crer nas promessas.